Nossa, eu acabei de arrumar aqui, né, minha casa. E agora eu tenho que lavar a louça. Agora, pizza. Oi, amiga. Você vai vir almoçar aqui? Sim, tem comida pronta, sim. Tem comida pronta. Tchau. Oh, meu Deus. Tô dando de fazer isso rápido. Meu Deus, eu tenho que ser rápida. Vamos lá. Vou pegar um pouco de tá fácil. Vai fazer inteiro da sala da roda.